Muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes, nessa última semana de votações aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Inclusive, como explicou hoje, na semana passada também, o presidente Gerson Claro disse que os deputados devem encerrar na próxima quinta-feira as votações do ano de 2024. O trabalho administrativo da casa segue normalmente até a semana que vem, como prevê o regimento interno, mas até em virtude de ajustes no plenário, também medições para futuras obras, o pessoal da infraestrutura precisa também desse espaço do plenário. Então, última semana de votações aqui na Alemes. E hoje também foi dia de votações. 8 projetos de lei ao todo foram votados pelos deputados estaduais. Vamos aqui para a tela, então, ver quais foram essas 8 matérias. A maioria delas do Poder Executivo, e é justamente do orçamento do ano que vem, a LOA, PL 220, que foi aprovado hoje em redação final, com esses recursos aí que o Poder Executivo vai gerir para o ano que vem, também como o 10º para os poderes, matéria que ao longo de todo esse tempo aqui na Alemes passou pela CCJR, passou pela CFO, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Fazer só um último passeio rápido aqui pelos números na próxima tela. Do orçamento do ano que vem, a gente já vem falando bastante aqui na TV Alemes. Vamos para a próxima tela do orçamento do ano que vem. São cerca de 26,4 bilhões de reais de receitas e despesas, cerca de 200 milhões de reais reservados como reserva de contingência, um investimento nas empresas públicas de cerca de 282 milhões de reais. A matéria completinha também da nossa reportagem está lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Lívia Machado fez a cobertura na semana passada da aprovação do orçamento em segunda discussão, e mais números você pode conferir por lá também, além de sempre, claro, de toda a repercussão que a gente já vem trazendo aqui no Redação Final. Próximo projeto. Projeto de lei complementar de número 14 do Poder Executivo, matéria que foi discutida, votada e aprovada hoje em segunda discussão pelos deputados estaduais, que trata de algumas mudanças no Estatuto dos Profissionais da Educação Básica. E quais são essas mudanças, né? Muda um pouquinho a questão da tabela das carreiras, as referências da carreira desses servidores, o que pode impactar, inclusive, positivamente a evolução desses profissionais, desses servidores públicos ao longo da carreira. Aumenta a possibilidade dos servidores efetivos trabalharem semanalmente até 60 horas, hoje é um limite menor. Dispõe também outras mudanças sobre medidas disciplinares para servidores convocados, com regras, deixando mais claras as regras para suspensão e demissão, direito de licença de 2 dias para falecimento de familiares, 3 dias para núpcias, que também é uma novidade, né? Deixando claro que esses servidores que são convocados por meio de processo seletivo, né, os temporários, que eles também têm direito a algumas licenças. Traz normas também com relação já aos efetivos, né, de como vai acontecer a avaliação de desempenho individual, regras para cedência também desses servidores, e traz também como de ocupação exclusiva dos servidores de carreira o cargo de coordenador regional de educação, e que também vai atuar sempre em dedicação exclusiva, havendo complementação salarial, se for o caso. PL 14, então, aprovado pelos deputados estaduais em segunda discussão, não teve emendas, já vai para a sanção do governo. Próximo item, também um projeto de lei complementar, o de número 16, também vindo do governo, que traz uma adequação no quantitativo de cargos por classe. Então, também traz algumas mudanças nos quadros para o cargo de auditor do Estado. Também traz alterações na tabela remuneratória. Também traz algumas mudanças nos dispositivos sobre a evolução na carreira dos auditores do Estado. O governo tem mandado muitos projetos de lei referentes, inclusive, que ainda estão chegando a Alemes com relação às carreiras do serviço público. E os deputados aí têm feito muito empenho em poder analisar nas comissões e já poder votar para estar valendo já na legislação aqui de Mato Grosso do Sul, prontas para sanção, aliás, do governo. Próximo projeto.
Projeto de lei de número 234, também do Poder Executivo. Esse projeto passou por emendas, então ainda deve voltar para uma votação em redação final no plenário da Assembleia Legislativa, que traz algumas mudanças no Sistema Estadual de Esporte aqui de Mato Grosso do Sul. Faz um alinhamento com a Lei Geral do Esporte, né, que é uma lei nacional, inclui novas categorias, trata também de igualdade de gênero no esporte, uma mudança também, inclusive demandada pela própria categoria, né? Permitir que atletas de modalidades não paralímpicas possam acessar, se assim permitir, as bolsas paralímpicas, a criação da Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Bolsa Atleta Paralímpico e Bolsa Atleta Surdo-Olímpico, também possibilidades aí para incentivar essas pessoas a praticarem o esporte profissional e várias outras mudanças, inclusive com relação à inscrição na hora de concorrer às bolsas. Uma novidade para quem está concorrendo à bolsa, né, é considerar no ato da inscrição o ano de nascimento e não apenas aliás, considerar o ano da inscrição e não no lugar do ano de nascimento nas bolsas para estudantes e universitários. Porque muitas vezes, na hora de se inscrever, só pelo ano da inscrição já se impede a bolsa, porque o indivíduo ainda vai completar uma idade, naquela idade não poderia mais. Mas isso é uma coisa de futuro. Então, é uma mudança pequena, mas que para quem participa desses processos seletivos faz bastante diferença. PL 234, aprovado em segunda, volta para a redação final. Projeto de lei 261 do Poder Executivo, também discutido, votado e aprovado em segunda discussão pelos deputados estaduais, que trata já de uma mudança com relação ao programa Lote Urbanizado. Quem participa do programa Lote Urbanizado, ele tem que cumprir o encargo, né, referente a esse programa, que é usar aquele imóvel como moradia, num prazo, que é um prazo de 2 anos. Mas a partir de que momento é que se começa a contar esse prazo de 2 anos para que aquela pessoa beneficiada ocupe aquele imóvel para o fim de moradia? Existia essa lacuna, então o governo traz que nesse projeto de lei que essa contagem de 2 anos começa a valer e que aquele beneficiário tem que cumprir a risca a partir do ano em que os servidores da AGEAB atestam que aquela casa que foi construída com apoio do programa Lote Urbanizado, ela foi concluída, ela está pronta para moradia. E aí sim começa a contar o prazo de 2 anos para moradia. Então, a gente até trouxe aqui um trechinho dessa lei, da lei mãe, né, do lote urbanizado, né? Essa lei, ela prevê que a pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado nos termos dessa lei, exclusivamente para a construção de unidade habitacional para sua moradia, de sua família, sendo-lhe vedado alugar, ceder, transferir, dar em comodato, emprestar no todo ou em parte, abandonar ou deixar o imóvel vago ou desabitado. Ou seja, não pode cair nessas situações, tem que usar o imóvel como moradia aí a partir, então, da conclusão do imóvel. É o que traz o projeto de lei 261. Próximo item, também relacionado à habitação aqui de Mato Grosso do Sul, que é o 262, também em segunda, que traz umas mudanças de uma legislação sobre um programa habitacional passado, já lá em Dourados, mas o governo ele altera o texto dessa lei para incluir algumas matrículas de áreas que foram remembradas a esse conjunto habitacional. E para que o governo está fazendo esses pequenos ajustes, colocando na lei a matrículas de mais imóveis? Para permitir a contratação de uma organização da sociedade civil para a construção de novas moradias lá em Dourados por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Então são pequenos ajustes que podem permitir no futuro novas moradias lá em Dourados por meio do PL 262. Próximo item. PL 265, também do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, e que autoriza a concessão de incentivo fiscal pelo Poder Executivo para indústrias do ramo alimentício. Essa concessão desse benefício fiscal, ela está condicionada, diz isso o governo, nesse projeto de lei, ao interesse econômico, social, fiscal do Estado, mediante dedução do saldo devedor de ICMS dessas empresas, e tudo isso para incentivar a atração de novas empresas, novos investimentos e geração de emprego aqui em Mato Grosso do Sul. PL 265, então, com essa possibilidade, essa autorização, na verdade, de concessão de incentivo fiscal para indústrias do ramo alimentício, também aprovado. Próximo item, último item da pauta de hoje é o projeto de lei 266 do Poder Judiciário, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão pelos deputados estaduais.
o Poder Judiciário propõe o aumento do número de juízes auxiliares na Corregedoria Geral de Justiça. O Poder Judiciário diz que a Corregedoria, né, que faz uma espécie aí de fiscalização do funcionamento do Poder Judiciário, é uma redução bem simples do que faz a Corregedoria, que tem várias atribuições importantes. Esses juízes auxiliares, a atual quantidade, né, está insuficiente frente às demandas. O Poder Judiciário diz que praticamente dobrou a quantidade de demandas entre 2017 e 2022, nesse papel fiscalizatório da Corregedoria. Então, propõe o aumento do número de juízes auxiliares na Corregedoria Geral de Justiça, matéria também aprovada. E para finalizar, 3 indicações e uma moção de aplauso foram votadas pelos deputados estaduais ao final da ordem do dia de hoje. Esse, então, um rápido balanço das matérias que foram discutidas pelos deputados estaduais. 11h07, falar agora de uma novidade, uma boa notícia trazida pelo presidente Gerson Claro na sessão de hoje. Isso porque o DENIT publicou que deve estar contratando, já em vias de contratar a elaboração de um projeto que deve duplicar trecho da BR-060 aqui em Mato Grosso do Sul, mais especificamente entre Campo Grande e Sidrolândia. O projeto de duplicação da BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia foi publicada a portaria através do presidente do DENIT, portaria 5671 de 2024. Nós tivemos junto com o superintendente Euro e anunciou, e é importante saber, não é que foi anunciada terceirização, foi anunciado a contratação, autorizada a contratação para projeto, quanto vai custar e como é que é a duplicação de Sidrolândia até Campo Grande. Assim que estiver pronto, o DENIT vai colocar para execução própria ou para terceirização. Mas, a princípio, não tem parceria privada, não é terceirização, é um projeto do próprio governo federal, deputado Zeca, a contratação do projeto, que deve custar aí de 6 a 8 milhões e vai ser feito imediatamente esse projeto. Então, queria anunciar bastante otimismo, porque a 060 há muito precisa disso aí. Pois é, né? A rota bioceânica passa por esse trecho, empresas estão se instalando em Sidrolândia, é uma duplicação muito bem-vinda. Mas ainda falando de infraestrutura e mobilidade, a deputada Alia Nogueira, também na sessão de hoje, criticou a demora nas obras de reforma do aeroporto de Dourados, uma obra que vem se arrastando há bastante tempo e atualmente está na etapa aí de reforma do terminal desse aeroporto. A retomada urgente da construção do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Dourados, seu Zé. A gente sabe que essa é uma necessidade que a região de Dourados, não somente Dourados, a segunda cidade de Mato Grosso do Sul, mas toda aquela macro-região que dependia desse aeroporto. Esse aeroporto está fechado já faz anos e é um retrocesso total, porque isso impacta na comunidade, na comodidade, na segurança, no conforto, mas principalmente no desenvolvimento regional que aquela macro-região ali tanto necessita, né? Vale destacar ainda que Dourados já chegou a ter voos direto de Dourados, né, para São Paulo, e isso facilitava muito para o agronegócio, para a agroindústria, para outros segmentos da economia que dependem do aeroporto, principalmente em grandes eventos que nós temos registrados na região sul do estado, que é uma das maiores produtoras de grãos do estado, né, de Mato Grosso do Sul, e também a produção pecuária que nós temos. Então, nós precisamos acelerar, agilizar isso, que é um retrocesso total. Uma cidade do porte de Dourados não ter um aeroporto que comporte e que possa contemplar, portanto, aquela região. É uma demanda que está reprimida e nós precisamos, com urgência, da conclusão do terminal de passageiros para que libere o aeroporto de Dourados. É um outro componente importante aí para mobilidade também, como a deputada Alia Nogueira disse, ajuda no desenvolvimento regional. 11h11, o deputado Paulo Corrêa, primeiro secretário aqui da Casa de Leis, apresentou o projeto de lei que pretende criar um endereçamento rural para as comunidades rurais aqui de Mato Grosso do Sul.
sobre a instituição do endereçamento rural digital, com endereçamento oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a facilitação e ampliação de acesso a serviços públicos essenciais para a população rural e da outras providências. Deputado Zeca do PT, isso aqui com esse endereçamento rural, nós vamos atingir todos os assentamentos, os quilombolas, nós vamos atingir todas as aldeias indígenas e toda a propriedade pequena, média e grande da zona rural, senhor presidente, incorporando ao projeto que criou a segurança rural, que é um projeto que foi sugerido por nós ao senhor governador Reinaldo Azambuja na época e que o governador Eduardo Riedel implementou, tendo a patrulha rural hoje o respeito da população do estado de Mato Grosso do Sul. Matéria que inicia a sua tramitação aqui na Lemes. Sem fugir muito ainda, falando das zonas rurais aqui do nosso estado, o deputado Zeca do PT apresentou requerimento que, se aprovado, deve ser encaminhado ao INCRA, pedindo um raio-x, uma análise do real uso dos lotes da reforma agrária aqui no nosso estado. Estou encaminhando esse requerimento, submetendo a esta casa ao superintendente do INCRA, dada a exclusiva preocupação que eu tenho, visitando os assentamentos rurais do nosso estado, nas mais diversas regiões, e tendo possibilidade de constatar inúmeros lotes desocupados, sendo usados clandestinamente ou não, e quando digo ou não, com contrato de gaveta, para sítio de lazer ou para plantio de soja por arrendatários, normalmente grandes fazendeiros. Tanto a venda ou a transferência para famílias ou para pessoas que vão se utilizar dos lotes como sítio de lazer ou arrendados com contrato de gaveta para plantio de soja e milho, desvirtuam completamente a finalidade da implantação dos assentamentos e da reforma agrária no nosso estado. Portanto, urge que a superintendência do INCRA tome providência com relação a isso, e essa é a razão da apresentação do meu requerimento ao superintendente do INCRA. Sobre esse assunto, o deputado Zé Teixeira também se manifestou e criticou os chamados contratos de gaveta, quando beneficiários da reforma agrária, por meio desses contratos, arrendam seus lotes. Os contratos de gaveta que tem em assentamento de Mato Grosso do Sul, não é contrato de gaveta individual, não. Tem contrato de gaveta que tem pessoa que tem 10 lotes, certo? Além de ter 10 lotes, ele não tem como tomar conta dos 10. Aí o povo do MST vai lá, invade o lote e ele acaba perdendo. Tem uns 10 casos aqui no município de Cidrolândia, que a pessoa tinha 10 lotes, o pessoal do MST foi lá e invadiu um dele que estava desocupado, e aí ele entrou na justiça e perdeu o lote. Então, Vossa Excelência está certinho, porque se for entrar nos assentamentos para ver como é que está, pessoa que não recebeu o benefício do governo, que não recebeu o dinheiro, ele simplesmente vendeu por 40, 50 mil o lote, e hoje ele está sem um tostão. Comprou um boteco, comprou qualquer coisa e perdeu tudo e está atrás de lote de novo. 11h15, a gente fala agora sobre a data de hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Foi nessa data, em uma Assembleia Geral da ONU, que foi assinada a Carta Universal dos Direitos Humanos. E o deputado Zeca do PT, não, o deputado Pedro Kemp falou sobre esse assunto. Hoje, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por que nesta data de 10 de dezembro? Porque em 1948, a Organização das Nações Unidas, recém-criada à época, aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta foi uma carta muito importante que a humanidade escreveu e aprovou
para que nunca mais acontecesse aquilo que tinha ocorrido anos antes desta declaração, que foi o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, em que milhões de pessoas foram mortas nas câmaras de gás, nos campos de concentração. E depois desse fato, em que milhões de judeus, principalmente, mas também ciganos, homossexuais e outros morreram nas câmaras de gás, a humanidade resolveu criar a ONU para justamente ser aquela guardiã da paz mundial, né? Infelizmente a ONU anda enfraquecida, não tem conseguido, né, mediar os conflitos. Nós temos aí guerras acontecendo. Muita gente acha que só está tendo guerra na Ucrânia e na faixa de Gaza, né? Estava consultando aí agora, tem mais de 50 conflitos armados acontecendo hoje no mundo, né? Então, infelizmente, ainda a ONU não consegue mediar os conflitos e garantir a paz no mundo. Mas, depois, então, da Segunda Guerra Mundial, veio a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948. Portanto, hoje fazendo 76 anos, né? E esta é uma carta que deve nos inspirar a fazer a defesa dos direitos de todas as pessoas, independente de cor, de raça, de religião, de orientação sexual, de posição política. Todos têm os direitos, e esses direitos devem ser resguardados, né, para que as pessoas possam ter a sua dignidade preservada como pessoas humanas. Falar agora de concursos aqui no Redação Final. A gente já vem até repercutindo alguns projetos do Poder Executivo que trouxeram algumas mudanças na legislação da Polícia Civil sobre regras de ingresso, né? Até mais recentemente, algumas questões também, na semana passada especificamente, sobre mudanças também no concurso da Polícia Civil. E agora o governo trouxe então um anúncio de que muito em breve já deve fazer esse concurso aí. Muitas vagas, mais de 400 vagas para a Polícia Civil, assunto, claro, que foi repercutido no plenário pelo deputado Caravina. Aprovação desse concurso, que deve ser anunciado o edital, liberado o edital, no primeiro semestre do ano que vem, mais precisamente em torno de março. Só a questão agora da SAD concluir os trabalhos para que seja publicado o edital com 400 vagas, Coronel Davi, para 300 de investigadores e 100 para escrivães. O concurso é uma necessidade imperiosa, urgente, por conta da lotação de policiais, principalmente no interior do estado, região de fronteira, e tem sido pedido pela Delegacia Geral. A necessidade é muito grande, deputado Paulo Corrêa. E o governador entendeu a importância e anunciou, já autorizou o concurso público a partir do ano que vem. Então, faço essa mensagem aqui só para agradecer a sensibilidade do governador e dizer que nós ansiosamente, os policiais civis, esperam esse concurso, porque o volume de trabalho está sobrecarregando os policiais, e a gente sabe que quando isso ocorre, a gente acaba perdendo policiais que acabam se adoentando, e isso, o prejuízo final vai para a sociedade, que perde essa atuação importante da Polícia Civil. Deputado Paulo Duarte celebrou também essa notícia aí da autorização para esse novo concurso para a Polícia Civil, mas sugeriu a possibilidade de que essas vagas, que os candidatos concorram a essas vagas de maneira regionalizada. Ontem eu estive com o DGPC no Pércio e falei com o Carlinhos também, não para esse concurso, até porque há uma urgência premente de novos quadros, mas que a gente pudesse trabalhar para o próximo concurso a necessidade ou desses concursos acontecerem regionalizados, né, ou se discutir a questão do auxílio de fronteira, porque assim, vai ter um concurso agora, né, importante, e as pessoas em algumas cidades, inclusive a minha, já chegam descosta, querendo voltar. E aí você tem necessariamente, né, a deficiência em regiões de fronteira.
Isso dito pelo secretário de Segurança. Então, assim, não para esse que não dá mais tempo, mas assim, por que não fazer concurso como existe em outros locais regionalizados? Vai fazer para aquela cidade. Ou então, para quem ficar trabalhando na linha de fronteira, que possa ter o adicional de fronteira, porque essa é uma questão que acontece há muitos anos. 11h22, e antes da gente encerrar, trazer uma última notícia por aqui, a apresentação de um projeto de lei pelo deputado Júnior Mock, projeto de lei, na verdade, que propõe aves símbolos de Mato Grosso do Sul. O tuiuiu, como ave símbolo do Pantanal, e a arara azul, como ave símbolo do nosso estado. Para fixar as aves símbolos do Mato Grosso do Sul e do Pantanal. Primeiro projeto de lei que institui o tuiuiu, jabiru, micteria, como ave símbolo do Pantanal sul-mato-grossense e da outras providências. Fica instituído o tuiuiu, jabiru, mictéria, como ave símbolo do Pantanal sul-mato-grossense em reconhecimento à sua relevância ecológica, cultural e turística para a região. Na verdade, senhor presidente, embora todos nós reconheçamos o tuiuiu como ave símbolo do Pantanal, ela não foi ainda instituída em lei e o estado de Mato Grosso o fez para o Pantanal mato-grossense. Então, é necessário também que nós reconheçamos o tuiuiu, por lei, como ave símbolo do nosso Pantanal. E institui, por outro lado, a arara azul, como ave símbolo do estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Artigo 1º, fica instituída a arara azul, nome científico Anodorhynchus hyacintinus, como ave símbolo oficial do estado de Mato Grosso do Sul em reconhecimento à sua relevância ecológica, cultural e turística para o estado. Então é isso, 10h23, esses dois projetos de lei também entram em período de pauta, até que sejam analisados inicialmente pela CCJR. E a gente então vai encerrando a edição de hoje aqui do Redação Final, primeira edição dessa semana. Já agradeço inicialmente a sua companhia, espero tê-la até a próxima quinta-feira. Lembrando, amanhã, quarta-feira, 7h45, aliás, tem primeira discussão ao vivo. Maritê Kogo e Gustavo Fax já antecipando os assuntos que devem fazer parte da sessão plenária e também da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que você acompanha ao vivo aqui na TV Lemes a partir das 8 horas da manhã e a sessão a partir das 9 horas da manhã. Outras notícias sempre você vai ter à disposição no site da Lemes, lá no al.ms.gov.br. O site hoje destacando um debate que deve acontecer na próxima quinta-feira à tarde aqui na TV Lemes com relação a uma PEC proposta sobre a Fundect, relacionada à Fundect também, destacando que na quarta-feira a Lemes deve promover a sua cantata de Natal, que você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Lemes, viu? Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre a cantata natalina. Muito obrigado pela sua audiência, a Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!